Olá, estamos juntos mais uma vez na Estação 10. Vamos continuar a abordar o assunto armadura de Deus. E não me canso de referir, como referi em episódios anteriores. A armadura de Deus é uma armadura divina, espiritual, eficaz e poderosa. É ela que nos traz garantia de irrompermos pelo campo do inimigo, em território hostil, e podermos vencer as forças do nosso opositor. É essa armadura que nos concede a capacidade de fazermos grandes estragos no arsenal do diabo. É essa armadura que nos dá a garantia de que nós iremos anular as astutas ciladas do diabo, os esquemas subreptícios do nosso inimigo. E é essa armadura que nos dá a garantia que nós temos uma proteção inabalável, que podemos trazer a vitória até o exército de Deus, podemos estender o perímetro do reino de Deus e podemos reduzir o perímetro do reino do diabo. E também é essa armadura que nos dá a garantia que, através do nosso movimento, da estratégia que Deus concebeu para nós no campo de batalha, que nós conseguimos libertar os cativos, libertar aqueles que estão oprimidos e que estão pressionados por essas correntes de Satanás. Portanto, continuo a achar imperioso que nós consideremos revestirmos-nos da armadura de Deus. Faça isso, revista-se da armadura de Deus. Hoje vamos abordar o tema, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como o próprio texto indica. Eu vou ler o texto, mais uma vez o nosso texto-chave, que tem descrita todas as peças da armadura do cristão, que Deus confere ao cristão, e diz assim, o capítulo 6 de Efésios, no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então há aqui uma ligação, uma simbiose entre a palavra, a substância viva, a palavra de Deus, a semente incorruptível e a ação do Espírito Santo. É importante que haja uma mistura das duas intervenções destes dois agentes. O nosso querido Espírito Santo, a pessoa que revela Jesus, que dá proeminência a Jesus, que revela o que Jesus disse, que afeta o nosso coração desta sensibilidade e desta capacidade de revelação espiritual, mas também a palavra, a semente viva, a semente incorruptível, a palavra que gera fé em nós, que alicerça a nossa vida no sentido de vivermos no propósito de Deus segundo a sua vontade. Da mesma forma que fiz em episódios anteriores, eu vou fazê-lo agora, ou seja, eu vou criar aqui um paralelismo uma analogia entre a armadura do soldado romano, a armadura que dotava o soldado romano, membro do exército mais poderoso da altura, no tempo de Paulo, e também a armadura que Deus confere a nós cristãos, confere à sua igreja. Então, tendo em conta esta analogia, nós podemos dizer que, na altura do soldado romano, havia 5 tipos de espadas. O soldado romano podia utilizar 5 tipos de espadas. A nós interessa-nos apenas 2 tipos. Esta espada, chamada Gladius, era uma espada curta, era uma espada bonita, pesada, mas era só afiada de um lado. Temos aqui na imagem o Gladius com a sua bainha, e esta espada era uma espada com alguma eficácia, embora não tendo tanta eficácia como a espada que vamos falar a seguir. A macaira. A macaira era este tipo que está aqui no nosso ecrã. Este é um original que está no museu. Esta espada, a macaira, era uma espada brutal, já não era tão bonita como a outra, era brutal, não era afiada apenas de um lado, era afiada dos 2 lados, curvada na ponta. E porquê que era curvada na ponta? Para causar um estrago maior no corpo do adversário. Ou seja, esta espada, quando se infiltrava no corpo do inimigo, ela causava uma morte dolorosa. Então vamos considerar, à luz da história, da cultura, da questão artística, da questão bélica, vamos considerar estes 2 instrumentos que apetrejava o soldado romano, ou seja, a Gladius e a macaira. A espada, esta macaira, era uma arma de folha larga, como a própria imagem
demonstra, era uma espada de folha larga e pontiaguda. Ela servia para o combate corpo a corpo e exigia, da parte do soldado romano, um treino apurado e muito técnico. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Ela é uma arma que nós temos no nosso coração, na nossa língua, na nossa mente. Ela pode ser confessada, proclamada, proferida, e ela é uma arma eficaz contra os ataques do diabo. Jesus usou a macaira, a espada do Espírito, contra os ataques de Satanás no deserto. Mas na nossa vida a palavra de Deus existe também, à semelhança que esta espada exigia para o soldado romano, exige um treino muito apurado, muito intenso e muito técnico. Também é importante referir, à luz dos conceitos históricos, dos conceitos bélicos, que a espada tinha uma ligação íntima com o cinto. Ou seja, o cinto era o elemento da armadura do soldado romano que segurava a espada, que segurava a bainha da espada. Então a espada era alicerçada nesse cinto. No nosso contexto, no contexto espiritual, naquilo que Paulo fala em Efésios 6, o cinto é o cinto da verdade. Então a palavra de Deus representa a verdade. A palavra escrita, aquilo que nós temos nas nossas Bíblias, ela representa a verdade escrita de Deus. Então há uma ligação entre a espada facultada pelo Espírito Santo e a palavra escrita e a verdade que está nessa palavra. Então a palavra escrita seria a primeira fonte, ou a fonte primária do rema de Deus na nossa vida. Ou seja, para poder haver uma palavra revelada, para poder haver uma palavra sobrenatural inspirada, essa palavra inspirada e essa palavra revelada tem que ter uma substância primária. E qual é a substância primária? Essa verdade tem uma substância primária. A substância primária é a palavra escrita. Da mesma forma que o Espírito Santo, ao desenvolver a palavra, a verdade de Deus na nossa vida, ela tem que ter uma sustentação. Qual é a sustentação? O cinto. A bainha estava ligada ao cinto. O que é o cinto? A verdade. Então, nós temos uma palavra escrita que sustenta a rema de Deus, que nos inspira através do Espírito Santo a ter a revelação de Deus para estes dias. Ora, a nossa espada, a espada sobrenatural de Deus, serve para repelir os ataques do diabo. Também serve para isso, serve para alcançar as pessoas, serve para libertar as pessoas, serve para gerar fé no nosso coração, mas também serve para repelir os ataques de Satanás. Ora, a palavra é uma palavra transformadora, a palavra escrita é uma palavra transformadora quando transformada em rema. O que é esse rema? É a palavra revelada, a palavra viva, a palavra inspirada. Ora, rema, baseada na palavra escrita, rema é o poder da palavra, através da ação e inspiração do Espírito Santo, é o poder da palavra que derruba as mentiras e acusações do diabo. Portanto, eu posso ler a Bíblia, conhecer a palavra escrita profundamente, e ainda assim eu não conseguir derrubar as fortalezas do diabo. Porquê? Porque a palavra escrita é apenas a fonte primária. Essa palavra escrita tem que ser transformada em palavra inspirada, revelada, viva, para que depois a palavra inspirada, viva e revelada, ela possa ser uma palavra transformadora, ao ponto de eu resistir, agir contra, lutar contra e vencer as acusações do diabo e as mentiras de Satanás. Vamos aqui só considerar uma coisa. O que é a palavra rema? Como a palavra escrita. São dois tipos de palavra que Deus fala. A palavra escrita, Deus falou aos homens, inspirou os homens e os seus autores escreveram essa inspiração que Deus trouxe aos seus corações. A palavra rema já é a palavra escrita revelada pelo Espírito Santo. Ou seja, sendo inspirada para ter um movimento mais forte, um movimento mais operacional, no sentido de repelir essas ações do diabo. Então, Deus fala, e essa fala de Deus é uma medida especial do seu poder. Sempre que Deus fala, há um poder que é transmitido. Sempre que Deus fala, há um poder que é ativo em nós. Então, nós precisamos de ouvir Deus falar e falar o que Deus fala. Agora, reportando-me outra vez aqui à Gládios, que é a espada que estava no nosso ecrã, na imagem anterior, reportando-me aqui à Gládios, eu posso considerar uma coisa. Aqui está ela, uma espada mais bonita, mas que só era afiada de um lado da folha. Esta espada pode representar para nós a palavra de Deus escrita.
ela tem a sua importância, muita importância. Ela é bonita, ela é pesada, ela é afiada de um lado. No entanto, esta palavra Cláudios, ela representa essa palavra escrita, mas nós precisamos da outra, que é uma palavra mais forte, mais brutal, afiada dos dois lados, lá está, que causa mais moça no nosso adversário, que é a palavra maqueira. Está aqui representada nesta imagem a palavra maqueira. E ela representa a palavra rema. Então nós temos a palavra escrita e a palavra rema. Esta palavra maqueira, ela era afiada de dois gumes, como diz a palavra de Deus, a espada de dois gumes. Esta palavra, esta espada, significa a palavra de dois gumes, a palavra de dois gumes. E essa palavra de dois gumes é o poder que sai da boca de Deus, é a verdade que sai da boca de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus. Ela tem dois gumes, e o termo dois gumes significa em grego este termo distomos, ou seja, que significa dois. Stomos refere-se à boca. Então, são duas bocas. Quero que considere isto, por favor. Isto é muito importante para considerarmos a espada do Espírito. Distomos, duas bocas, dois gumes. Então, a primeira língua que fala a palavra é Deus. Deus fala a palavra, Deus transmite a palavra através do Espírito Santo e através da palavra escrita, através da qual inspirou os homens. Deus falou a sua palavra, Deus fala a sua palavra. Sempre que Deus falou, aconteceu um movimento na terra. Sempre que Deus falou, criou alguma coisa. Sempre que Deus falou, produziu algo sobrenatural na terra. Então Deus fala a palavra. Disse Tomos, dois gumes, duas bocas. Quais bocas? Primeira boca a falar a palavra de Deus. Primeira parte cortante da espada, da maqueira, a palavra de Deus que é falada pela boca de Deus. Segunda lâmina, segunda boca, segunda palavra, a palavra que é proferida pela minha boca. Então é importante isto, para eu ter sucesso no campo de batalha, eu tenho que falar aquilo que Deus falou. E quando a minha boca coincide com a boca de Deus, quando as minhas palavras são as palavras que Deus já falou, eu vou ter sucesso no campo de batalha. Então é importante que eu fale, que eu proclame, que eu confesse, que eu profira o que Deus já falou. Isso gera fé, gera movimento, gera determinação, atrai a ação do Espírito Santo, concretiza alguma coisa. Sempre que eu falo, ondas sonoras são transmitidas. E está provado que toda a matéria é composta também por ondas sonoras. Então, quando eu falo a fala de Deus, quando Deus já falou através da sua boca, e eu falo aquilo que a boca de Deus já falou, eu transmito ondas sonoras que realizam as promessas de Deus na minha vida, realizam as promessas de Deus para esta geração, mas também realizam uma ação forte, uma ação inabalável contra as astutas ciladas do diabo. Quero agora aqui considerar uma coisa. A palavra rema. A palavra rema, nós temos a palavra escrita e a palavra vivida, a palavra inspirada, a palavra revelada, a palavra rema. A palavra rema tem por base a ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode tornar a palavra viva, ativada em mim. Então, o Espírito Santo, para que a palavra seja transformada em palavra rema, ela tem que ter o cunho do Espírito Santo, o efeito do Espírito Santo, a intervenção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a inspiração revelatória do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que agir na minha vida para que a palavra que eu leio se possa tornar viva, eficaz e ativa em mim e no contexto onde eu estou inserido, na batalha. Rema significa palavra que é certa, não suscita dúvida. Rema significa palavra que é definitiva, ninguém a pode abalar. Ela não está sujeita ao tempo, ela não está sujeita às circunstâncias, nem às leis da natureza. É uma palavra definitiva, mas também significa uma palavra transmitida claramente. Sempre que há rema que sai da minha boca, porque já foi inspirada pelo Espírito Santo, porque ela saiu da boca de Deus para o meu espírito, rema quando é falada, ela é certa, inabalável, definitiva e clara. É uma palavra clara. E o que é que o rema confere à minha vida? A palavra rema confere poder e direção. A palavra rema confere que as promessas de Deus encham o meu coração e sejam concretizadas. A palavra rema significa que ela é específica para um tempo determinado, com um propósito especial para a minha vida. Então, em determinado tempo,
para um assunto determinado, para uma função determinada, para um tempo especial, a palavra rema, ela é eficaz. Ela é eficaz porque ela realiza a promessa de Deus e ela dirige-me na direção de Deus e ela transfere para mim o poder de Deus. Ela revela um propósito especial para a minha vida. Também a palavra rema significa uma expressão de realização. Ou seja, a palavra rema, ela realiza o que Deus quer realizar nesta terra. Porque a palavra rema é a palavra que Deus fala. Ou seja, a palavra rema, ela demonstra, ela revela a vontade de Deus. Ela revela o que Deus quer revelar, o que Deus quer realizar. E porque ela revela o que Deus quer realizar e revelar, ela transmite uma fé inabalável. É o que Deus fala. Quero aqui considerar alguns aspectos da palavra de Deus, ou seja, benefícios. O que é que a palavra de Deus produz? E eu vou terminar com este item. Ou seja, considerar aspectos importantes da palavra de Deus. Ouça com muita atenção. Primeiro, a palavra de Deus revela as verdades com origem no próprio Deus. Então a palavra rema, a palavra de Deus, ela revela verdades que têm origem no próprio Deus. A palavra de Deus oferece sucesso espiritual à minha vida. A palavra de Deus revela a mente e o conselho de Deus. A palavra rema de Deus é autoridade, exatidão, capacitação de vida, coerência para a minha vida. A palavra de Deus produz fé, alimento espiritual, novo nascimento. Eu só sou salvo através da palavra de Deus, cura física, cura da alma, cura emocional. A palavra de Deus também confere à minha vida purificação e a palavra de Deus confere também santificação. E por último, a palavra de Deus concede a todos nós vitória. Então, escute bem isto. Ela é autoridade, exatidão, capacitação de vida, coerência. E ela produz em nós, cristãos, que estamos no exército de Jesus, neste exército espiritual que tem garantida a vitória, que irrompe pelo território do inimigo e liberta os cativos, o que é que a palavra produz? Produz fé, alimento espiritual, novo nascimento, cura física, cura emocional, cura psicológica, purificação, santificação e vitória. Ela garante-nos a vitória. Também, para que nós possamos falar uma linguagem espiritual, a Bíblia diz aqui que é a espada do Espírito. Então é o Espírito que nos concede essa sua palavra. A palavra de Jesus é transmitida pelo Espírito. Então, só através da palavra, rema, nós podemos ter uma linguagem sobrenatural, à semelhança da linguagem que Deus tem. Também a palavra rema é uma força. Ela é uma força criadora e pode dar vida àquilo que Deus quer realizar. Ela é uma força criadora, ela traz poder à nossa vida, ela sara a nossa vida, ela traz a realização das promessas à nossa vida. Ela realiza a vontade de Deus. Fundamentalmente, esta palavra, que é a força criadora de Deus, ela transmite poder, transmite saúde, mas ela também realiza a vontade de Deus na nossa vida. Transmite saúde, como diz Efésios 4, 20 a 22. A palavra de Deus é uma fonte de bênção para nós. A palavra de Deus é uma fonte de honra. Se nós a praticarmos, ela é uma fonte de honra para a nossa vida. A palavra de Deus diz o mesmo que Deus diz. Se nós queremos conhecer Deus, se nós queremos saber o que Deus está interessado em dizer para a nossa geração, para o propósito da nossa vida, para a sua igreja, nós precisamos treinar a palavra de Deus. Nós precisamos treinar esta capacidade de conhecermos, entendermos, explorarmos, vivermos, praticarmos a sua palavra, a espada do Espírito, que exige um treino profundo, um treino intenso, um treino técnico. Nós precisamos de estudar a palavra, meditar na palavra. Porquê? Porque ela diz o mesmo que Deus diz. A palavra de Deus fará sempre o que Deus quer fazer, porque Deus ama a sua palavra acima do seu nome, diz a Bíblia. Deus ama a sua palavra acima de tudo. Então, se Deus quer realizar alguma coisa, Ele vai realizar de acordo com aquilo que diz a sua palavra. Então, nós temos aqui alguns aspectos. Primeiro aspecto fundamental, para eu vencer as astutas ciladas do diabo, eu tenho que ser cingido com a verdade da palavra de Deus. Verdade inabalável, verdade inquestionável, verdade eterna. Se eu quero ser santificado, realizado, cheio, gerar fé, purificado e ter a garantia da vitória, ouvir o que Deus tem para falar, saber o que Deus vai realizar, eu tenho que conhecer esta palavra, refletir sobre ela. Então, qual é o meu desejo, o meu anseio,
o desafio para a sua vida que eu lhe proponho é que conheça a palavra escrita, a Gládios, a palavra escrita, mas também, que está aqui na imagem, a Gládios, bonita, uma palavra, uma espada afiada de um lado, uma espada que causa algum efeito no inimigo, mas uma espada bonita, também pesada, mas que fundamentalmente esta espada se transforma na outra. Ou seja, a macaira, uma espada forte, uma espada de 2 gumes, uma espada que fala o que Deus fala e que eu falo aquilo que Deus fala e que eu conheço esta espada, que é a palavra rema, palavra viva, revelada, inspirada, ativa, operacional, que realiza as coisas espirituais e que me dá a conhecer quem Deus é e o que Deus faz, através sempre da ação maravilhosa, preponderante do Espírito Santo. Ok, até ao próximo episódio. Leia a palavra, estuda a palavra, confessa a palavra. Confessa a palavra. Seja revestido desta maravilhosa arma que Deus englobou na sua armadura para nos conferir autoridade. A palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Até à próxima.